em fibras e ricas em carboidratos não fibrosos, pode provocar acidose. E aí, pessoal, o maior desafio para o veterinário, até para o tratador também, é a acidose subclínica. O nome já está dizendo subclínica. Aquele animal que diminui um pouquinho o leite, né? Torna o leite um pouquinho ácido, porque a acidose também ela acidifica o leite, já que aquele sangue que é elevado é com pH um pouco mais baixo, né? E passa quase 1000 litros de sangue para fazer 1 litro de leite. Então, ele vai distribuir metabólitos que vai acidificar o leite também, já que a digestão está desbalanceada. O pH do rumen fica abaixo de 5,8, que é o pH que a gente preconiza, né? O crescimento bacteriano, por causa desse pH, ele começa a ser reduzido, as bactérias começam a entrar em fase de latência, né? Não se reproduzem, ficam lá paradinhas, poucas se reproduzem, e elas que são responsáveis pela degradação de fibra para formar os 3 ácidos graxos voláteis, que é o ácido propiônico, butírico e acético, né? Cada um no seu percentual para haver um equilíbrio, e a digestibilidade total fica comprometida. Então, nós temos todo esse quadro, né? Quando a gente desconfia disso, a gente leva a nossa fitinha de pH, né? Pode fazer um trocáterzinho, né? Vai lá, colhe um trocáter mais fino, a gente colhe o líquido ruminal, faz o pH, vixe, tá 4, tá 3, poxa, tem uma acidose, né? Se tiver acima de 5,8, tiver 8, tem uma alcalose. Então, são parâmetros que a gente vai usando. A acidose subclínica, ela é muito difícil, porque ela está naquele limite ali, ainda não detectável, né, nas suas constantes fisiológicas, na sua parte de produção, porque a queda da produção ou a medição da acidez no leite também vai me dar algum parâmetro, é importante a gente saber disso, e eu vou juntando esses dados, né? Bom, ocorrência em confinamento. Confinamento é onde se ocorre mais acidose. Ocorre só no leite? Não. Bovinos de corte também não é comum. Hoje em dia, a maioria dos confinamentos tem um balanceamento muito bom, né? Principalmente para corte. Mas para leite, devido ao volume, né? E às vezes o tratador ou o próprio dono, ele quer compensar a queda da qualidade no volume de forragem, ele quer compensar no concentrado. E aí ele acaba desbalanceando, né, essa oferta, descendo a fibra ou diminuindo a qualidade da fibra e provocando a acidose, que a gente já viu toda aquela cascata de sintomatologia, aquela cascata que vai dar a sintomatologia de acidose. Bom, em bovinos de corte ocorre menos, em bovinos de leite ocorre mais, né? A vaca de leite também, ela é uma vaca mais sensível, né? Veja que ela é uma usina que trabalha para a produção de leite. E tem vários momentos que ela está produzindo leite em alta escala, gestante, e a fisiologia ainda tem que trabalhar para a manutenção dela. Então, são 3, imagine uma fisiologia trabalhando para 3 funções: manutenção, gestação e produção de leite. Realmente é uma usina que merece uma atenção, um balanceamento muito grande. E qualquer erro aí de balanceamento em termos de energia, proteína, né, fibra, minerais, qualquer errozinho em vaca de leite, principalmente aquelas acima de 10 litros, é uma complicação muito grande. Então, a acidose subclínica, os sintomas: hábito de consumo errático, né? O que seria esse hábito de consumo errático? Ela começa a mastigar o morão da cerca,
né? Ela procura raspar o coxo, caso seja de cimento ou de madeira, objetos, né, que são às vezes deixados inadvertidamente pelos transeuntes lá do sistema de produção, seja ele trabalhador, visitante ou dono, e ela começa a ter esse hábito errático de consumo de alimentos, né? Alta variabilidade na produção de leite, né? Um dia ela produz um pouco mais, outro dia produz um pouco menos. Às vezes o peão está lá com 400, 800 vacas, né? Ordenhando, e para ele detectar qual foi a que acidificou aquela partida de leite fica difícil, né? Ele aí tem que começar a fazer os lotes, né? E ver qual o leite mais ácido, menos ácido, o teste de alizarol de Morris, caneca telada, para ver se não existe uma mastitezinha já começando, CMT, tudo isso vai nos oferecer um parâmetro para a gente produzir, tentar detectar a variabilidade na produção de leite, tanto na qualidade como na quantidade. Fezes inconsistentes, né? Fezes amolecidas e com cheiro, né, avinagrado, pouca ruminação, daí como a gente diminui os micro-organismos digestivos ali no rumen, né, eles começam a ficar em latência, o movimento ruminal diminui, né? Então, eu vou lá, pego o meu esteto e vou ver a ruminação, vejo que ela está diminuída, opa, já mais um sinal que pode me indicar isso aí. Depressão geral na aparência da vaca, né? A vaca começa a ficar menos ativa, com mais dificuldade de andar e por aí vai. Então, são essas as sintomatologias que a gente tem que observar numa vaca com acidose subclínica. Então, a gente tem um esquemazinho aqui, né, dessas sintomatologias, que elas vão avançando, né? Ela começa subclínica, daí a pouco está se mostrando a clínica, e isso vai muito da observação. Quanto melhor for o tratador, melhor a observação. Às vezes a gente não tem um veterinário fixo na linha de produção, né? Mas um dos observações mais comuns são a redução do apetite, né? Ora, quando nós estamos com algum problema estomacal, a gente já não quer comer porque está enjoado, né? E isso passa a mesma coisa pelo ruminante. A vaca reduz o apetite, vacas que comem presas em canzil, onde tem aquela parte ali, o tratador começa a observar que está ficando uma quantidade maior de comida. Consequentemente, redução da ruminação, né, dos movimentos ruminais, redução do efeito tampão da saliva. Se eu tenho uma dieta que está fazendo com que circule sangue, e o sangue é que leva todas as composições químicas para a saliva, eu começo a reduzir o efeito tampão da saliva, né? A saliva tem um efeito tampão muito bom. Mas se quem está circulando, né, que é o sangue, a digestão começa a jogar através do fígado componentes que vai acidificar o sangue também, né? Ou levar componentes que acidificam a saliva, essa saliva vai diminuir o seu poder tampão. Diminuição da fertilidade, né? A acidez também vai levar a isso, a diminuição da fertilidade. Dificuldade de locomoção, como nós vimos nas laminites, né? Mastite, sim, porque não acidificou o meio. As bactérias oportunistas, principalmente aquelas que gostam de um meio mais ácido, elas vão se aproveitar e começar a habitar ali o tecido se modifica, porque o tecido também precisa de um pH, e as células lá do úbero e da glândula também vão sofrer modificações que vão propiciar com que esses micro-organismos ajam
na glândula mamária, né? Redução da produção de leite, né? E redução no nível, né? Do pH do leite, no nível da qualidade do leite, né? A gente vai ter essa redução drástica. E esses quadros clínicos, vocês têm que pensar que eles começam, né? Outra coisa, eu posso ter um rebanho, e aí vocês têm que pensar nisso. Quem pensa em clínica de grandes tem que pensar em rebanho. Eu chego lá, tem 4 vacas assim, eu tenho 800 vacas, tem 4 vacas assim. Ora, talvez sejam vacas mais susceptíveis, né? E aí eu separo essas 4, né? Vou analisar se vai ter vacas já subclínicas e vou analisar essas clínicas para tratar as clínicas e ver se eu detecto mais algumas subclínicas para eu separar. É uma medicina coletiva. A medicina humana não está acostumada com isso, né? Em outros países, eles estão acostumados com essa medicina humana, ou essa medicina coletiva humana, né? É você detectar e ver que você tem toda... Foi uma quedazinha, parece aqui, no slide e tudo. Bom, voltou. Você detectar e começar a tratar não só um único animal, ou não só aqueles 4 animais que estão com a afecção, né? Ter uma visão geral do rebanho para que você potencialize e até previna, né, que algumas outras venham entrar nesse mesmo processo, se a origem for da parte digestiva. Está aqui a parte do rumen, omaso, abomaso, retículo, orifício reticulonasal, né? Todas essas partes são importantes. Essa malha flutuante que a gente tem no rumen, né? O cárdia. Então, todas essas posições anatômicas é importante nós estarmos fixando elas para a gente saber abordar o animal. Onde é que eu vou palpar? O que é normal? O que é anormal? Eu quero ver se esse omaso, ela tem dor no omaso. Onde é que eu vou palpar? Né? Como é que eu vou observar isso? E cada uma desses procedimentos, onde eu vou analisar, né, a nossa sequência de exames, eu gosto de frisar: anamnese, inspeção, que é o visual, palpação, constantes fisiológicas, né? Então, quem segue essa rotina dificilmente erra, né? Anamnese bem feita, boas perguntas, inspeção, o visual, né? E palpação, onde o que é que eu quero, o que é normal? Poxa, isso aqui não está normal, né? Quando eu vou palpar o omaso, lá na parte caudal do apêndice tifoide, eu vou perceber mais para a parte direita, eu vou perceber que ele está distendido ou que ele está mais flácido, para saber qual é, se o animal sente dor, né? Se a vaca sente dor, se a búfala sente dor. Então, se ela está sentindo dor, ela vai ter uma resposta. E daí eu sei onde eu vou palpar cada uma dessas estruturas que vai me reportar uma sintomatologia. Né? Alta ingestão de grãos não fibrosos, né? Acumula ácido propiônico, né? Porque a gente precisa de um balanceamento não só de fibras, mas de qualidades de fibras também, viu? Existem fibras mais digeríveis, menos digeríveis e quase indigeríveis, que a lignina, né? A lignina praticamente ela não é digerida. E para que ela serve, professor? Para ela ter condição do intestino ter o seu peristaltismo. Ela equilibra também o rumen, que não pode ter um excesso de proteína e um excesso de energia, um excesso de gordura.
Então, as fibras indigeríveis, elas devem estar presentes também. Cada fibra tem um tipo de digestão, cada bactéria ataca um tipo de fibra diferente. Bactérias, protozoários, fungos que estão lá fazendo 70% a 75% da digestão do ruminante. Para você ver, é importante. Então, é muito comum, poxa, vamos aumentar o milho para aumentar o leite. E aí, vamos aumentar o milho para esses animais ganharem peso logo. Esquece de balancear. Tem um limite, o animal tem um limite para o milho, para o sorgo, para o trigo, ou para um concentrado, né? E aí vocês têm que ver o que é o conceito de concentrado. Eu vejo muitas vezes a pessoa dando uma ração, mas que não é um concentrado, né? Tem que ir lá para o Andrigueto olhar o que é o concentrado. Quem não sabe nutrição não sabe clínica. Isso é fator preponderante. Então, o acúmulo ruminal de ácido propiônico, né? Olha a bioquímica, eu estou tendo um acúmulo ruminal de ácido propiônico. Poxa, quando acabar essa aula, eu vou correr para pegar o Strayer e o Lehninger para ver o ácido propiônico para estudar lá no capítulo. Vou no índice remissivo e vou lá estudar. A gente já ensinando vocês a estudarem para quem quer aprender. E eu caio o pH. Desço esse pH, comecei o desequilíbrio. Bactérias, protozoários, fungos, tudo que está fazendo a digestão, ajudando na digestão do ruminante, começa a parar de atingir aquele bolo alimentar, né? E começa a dificultar a digestão. Com a fermentação natural da própria forrageira junto com o concentrado, e isso, né, vai começar a ocorrer a acidificação. Daí o pH descendo, o crescimento de micro-organismos que produzem ácido lático 10 vezes mais forte do que a maioria dos ácidos graxos voláteis. E eu começo a produção de ácido lático, né? Felizmente, em termos comparativos, né, as concentrações de ácido lático são bem menores que as de ácido acético e propiônico. E aí eu começo a ter também diarreia, tá vendo? A depender do substrato que eu estou, e substrato entenda-se por forrageira mais concentrado, ou só forrageira, né, eu vou ter colorações de diarreias diferentes, cheiros mas sempre na acidose bastante avinagrado, bastante avinagrado. E aquela diarreia ácida, você procura primeiro desinfetar o ambiente logo, né? Então, água com benzocreol na diluição certa, água com hipoclorito, amônia quaternária, clorexidina, sempre, e se possível, também lavando essa vaca, né? É importante que a gente, porque essa acidez vai ficar ali anos, vulva, né? Acaba provocando feridas, moscas e tudo mais. Então, precisamos também fazer a higiene do animal, caso seja uma vaca de leite e um rebanho de corte muito grande, isso já é mais difícil, né? Se a gente tiver e não é impossível, um lava-jato grande, mas teria que ser um lava-jato acoplado num tratorzinho para se diminuir isso aí. E aí, a vaquinha de leite, que em termos de percentual de acidez ruminal, né, está mais presente em vacas de leite. Dietas ricas em carboidratos não fibrosos. É muito comum em vaca de leite se oferecer isso. A fermentação começa a acontecer numa velocidade tão grande que o metabolismo não dá conta. Então, alta produção, grande quantidade de concentrado. Então, eu começo a ter uma fermentação muito rápida, ela provoca essa acidez, né? E geralmente é quando eu dou uma grande quantidade de concentrado. Por isso que quando eu vou aumentar, mas eu sou veterinário de campo, mas eu tenho que entender de clínica também, eu tenho que entender de fisiologia, anatomia e tudo mais. Gente, tá, eu faço meu cálculo lá,
de composição metabólica e detecto que eu posso aumentar mais uma quantidade de concentrado para essas vacas produzirem um pouco mais de gordura ou um pouco mais de volume, a depender do que eu queira, né? Eu direciono o concentrado. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou fracionar. Primeiro eu vou ver, olha, eu tenho condição de dar mais tantas gramas de concentrado por dia. Eu vou fracionar, né? Eu vou oferecer de 3 vezes, de 4 vezes ao dia, para que o rumen tenha a capacidade de metabolizar cada uma dessas frações, aumentando a quantidade diária de concentrado. No volumoso, eu não tenho muito essa preocupação, não, viu? Mas no concentrado, sim. O volumoso geralmente se oferece ad libitum, o dia todo, não tem problema nenhum, né? A vaca ela vai se controlar no consumo do volumoso. Se for uma vaca confinada, no mínimo 4 vezes ao dia de volumoso. Calculo a quantidade do coxo que eu vou oferecer, né? Isso, mas está dando clínica, professor. Mas eu tenho que saber se aquele cara está botando muita comida ou pouca comida de vez. Se é silo, por exemplo, ele bota de manhã e só vai colocar de tarde. Imagine que ele levou o dia todo no horário mais quente do dia fermentando. E o animal está ali consumindo aquela forragem que está fermentando, né? Por isso que a gente diz assim, olha, se você está oferecendo silo, você tem que oferecer 4 vezes ao dia. Calcular a quantidade que todas as vacas comem e encher coxo, né? Fracionar 4 vezes ao dia. É o mínimo de vezes, de 4 para mais. E a gente vê em confinamentos aí. Agora, quando é um volumoso direto, ele tirou a cana lá, picou, passou o capim de corte, ou qualquer um desses que não sejam alimentos que sofreram a tecnologia de fermentação, o feno, por exemplo, você pode deixar lá, não tem problema nenhum, né? Resíduo industrial, você tem que estar tirando também. Por quê? Porque você sofre a probabilidade de haver contaminação. Então, o fracionamento da dieta, principalmente do concentrado, ela é importantíssima. Aqui nós temos uma vaca Guzerá, né? Ela foi a campeã do torneio leiteiro, uma vaca bem equilibrada, né? Para o pessoal que está dando bovino, não sei se alguém daqui já passou por bovino, em Minas se utiliza muito a linhagem Guzerá leiteira, né? Mas se você vê o equilíbrio dessa vaca, o Uber está dentro dela, bem encaixado, né? De bom volume, bom tamanho, e era uma vaca que comia bastante concentrado, mas fracionado, né? Bem orientada. Eu tenho um amigo lá em Governador Valadares chamado William Dutra, ele é muito bom de arraçoamento, de vaca leiteira, e ela comia uma quantidade concentrada, não me lembro a quantidade, foi muito tempo atrás, mas monstra. Eu fiquei um pouco assustado, mas bastante fascinado. Eu acho que ela comia de 6 a 8 vezes esse concentrado por dia, né? Não dava desequilíbrio ruminal, não dava nada. Uma vaca em perfeita condição. Inspeção, olhei uma vaca dessa, eu sei que ela está bem, né? Região ventral, ali o direcionamento cranial do Uber, está beleza. Então, eu estou vendo que não tem problema nenhum de abomaso, né, distendido. Já estou vendo que ela está com o pelo brilhando. A vaca, geralmente, em acidose, ela começa a ficar com pelo mais opaco, né, esperta. A vaca até mansa, tranquila. Então, vaca de leite que produz 25 quilos de leite dia. Gente, é muito leite, muito leite. Uma vaca dessa é uma usina, né? Então a gente precisa cuidar da dieta dela, né? Saber balancear, porque é importante. Imagine que eu sou o clínico, isso acontece com o ser humano, né? Você vai lá, o médico trata você, mas alguns mais desavisados esquecem de passar uma dieta, né?
e você tem um costume de comer algumas coisas que não seriam indicadas para aquela patologia que você tem. E você sai de lá, às vezes, com indicação até de comer coisas erradas, né? Isso acontece algumas vezes em médico humano, porque devia ser obrigatório nutrição na medicina humana. Então, nós que somos clínicos veterinários, nós temos que sair de lá com a dieta. Ó, essa vaca tem que fazer isso, isso e isso. Quando ela melhorar, ela tem que voltar na dieta assim, 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 assim. Qual é a composição do seu concentrado? Você vai retirar isso, balancear desse jeito. É clínica. É clínica. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, uma vaca de 25 quilos de leite dia, ela come 8,5 kg de concentrado. Bem balanceado, é lógico. E a variação de 8 para 10 vai depender da qualidade da forragem que você está dando, da quantidade e qualidade da forragem que você está dando. Deu de novo um tiltzinho aqui, não sei o que foi. Porque quando a gente fala 8,5 em média, né? Pode ser 7, pode ser 10, mas em média é isso aí. E no mínimo eu tenho que fazer 2 refeições. Isso é o mínimo, né? Eu tenho que colocar de manhã e de tarde, ou no meio da manhã e no meio da tarde, ou no entardecer, né? Isso é importante. Se eu vou fornecer isso aí, eu tenho que fornecer de no mínimo 2 vezes o concentrado. A forrageira está lá direto. E aí, se eu aumentar muito essa quantidade de concentrado ou desbalancear esse concentrado, eu posso começar a estar causando uma acidose subclínica, né? E a evolução da subclínica para a clínica, ou ela ficar crônica subclínica. Existem muitos plantéis que têm acidose subclínica crônica. Ela fica ali muito tempo. Chega um veterinário bom, diz assim, eu vou aumentar o leite da sua vaca, e não só mexe no balanceamento do concentrado, nem na quantidade ele mexe. Nem na quantidade ele mexe. E aí, o cara diz assim, rapaz, o cara só balanceou aqui, o leite aumentou. Já vieram 4, 5 aqui, não deram. E as vacas mudaram a qualidade do pelo, aumentaram o apetite, comendo mais. Porque veja bem, uma vaca dessa de 25 quilos de leite, ela deve estar comendo aí 30 quilos ou a 35 quilos de dieta total. Então, a grande maioria, né, do que ela come é 60% a 70% é forrageira, às vezes até mais. 80% de forrageira, o resto é concentrado. E água, né? E água também. Então, e mineral, que vem um percentual mais baixo, macro e micro. Então, ela pense que a forragem é que produz o leite de maior qualidade. O concentrado, ele é um suplemento, né? Para a gente fazer a nossa análise clínica, a gente tem que saber isso aí. Então, principalmente o concentrado for rico em amido. Poxa, aí, professor, quais são os concentrados, as matérias-primas ricas em amido? Uma delas é a mandioca, né? Quanto farelo de mandioca ou é fornecido de mandioca, né? A mandioca é rica em amido, riquíssima em amido. E aí nós temos vários outros forrageiras ou concentrados que é rico em amido. Farelo de amendoim é rico em amido. E nós temos alguns resíduos industriais também ricos em amido. Então, se o concentrado for rico em amido, aumenta a taxa de passagem, aumenta a velocidade de
de fermentação. Por quê? Porque o amido ele tem uma alta digestibilidade. Então, vai aumentar a taxa de passagem, aumentando a velocidade da digestão. Dividir esse fornecimento em 4 vezes é recomendável. Então, se eu vou, poxa, tem ali uma carga de mandioca baratíssima que eu posso melhorar a eficiência da produção de leite, ou que eu posso oferecer às minhas vacas, né? O que é que eu vou fazer? Olha, pessoal, tem algumas vacas aqui, quando é detectável da subclínica, ela já está passando para a clínica, né? Mas quando eu chego na clínica, eu tenho lá, o que é que eu vou fazer? Só tem a mandioca. O que é que eu vou recomendar? Gente, 4 vezes. Vocês vão dar, tá? Ela vai comer o quê? 2 quilos? Então, você vai dar 500 gramas 4 vezes ao dia para fazer os 2 quilos. Substitui parte do amido por uma fonte de energia de degradação mais lenta, como subprodutos fibrosos, bagaço de cana hidrolisado, né? E tantos outros que têm uma fibra onde vai diminuir essa velocidade da taxa de passagem. Polpa cítrica, casca de soja, farelo de trigo, farelo de glúten de milho, caroço de algodão, tá vendo? Tudo isso eu tenho uma diminuição da degradação dos nutrientes. Então, quando eu preciso diminuir, eu vou utilizar isso aí. A polpa cítrica, ela tem muita fibra e ela diminui a taxa de passagem, né? Assim como a casquinha de soja também. As casca de arroz, às vezes, está lá barato casca de arroz. E eu posso compor um concentrado, eu posso compor uma dieta com casca de arroz? Pode sim, né? Eu sabendo nutrição direitinho. E aí, o tamanho da partícula. Gente, o tamanho da partícula vai nos reportar o ataque dos micro-organismos. E isso é importante. O ataque dos micro-organismos depende do tamanho da fibra. Quanto menor a fibra, mais ela vai ser digerida pelos micro-organismos. Quanto maior, vai demorar mais de digerir. Então, é importante esse tamanho da fibra, que não deve ser pequeno demais, mas não deve ser grande demais, né? E existem algumas vacas que recebem a ração completa. O que é a ração completa? Já vem ali, né, numa parte do dia, ou 2 vezes ao dia, a forrageira, né, silo, feno, o que for, pré-secado, ele já vem com o suplemento, né, já vem com o concentrado, já vem com minerais, vitaminas, é o que chamam de ração completa. Se utiliza bastante em confinamentos, principalmente de leite, né? De carne se utiliza menos, a produção de carne se utiliza menos. É bom, mas dificulta um pouquinho no balanceamento. E dificulta um pouquinho quando, imagine que você prepara toneladas lá para o rebanho, e daí que você precisa mudar alguma coisa, você está tudo misturado com a forrageira, tudo junto. Essa é a ração completa ou dieta total também, como chama. É importante, nesse tipo de arraçoamento, se prestar atenção no tamanho das partículas. Muito importante isso aí. Fibra efetiva suficiente para estimular a mastigação, né? A mastigação vai reportar a produção de saliva, que vai ter um efeito, tem amilase também, né, que vai já digerir um pouquinho do amido, e também o efeito tampão da saliva. Então, a mastigação é importante. Imagina que eu dou com pouca fibra, né, e partículas muito pequenas, a deglutição vai ser muito rápido, né? Então, eu tenho que pensar nesse tamanho das partículas para saber que tipo de arraçoamento eu vou dar. E quanto vão ser as divisões, né? Se eu vou dar de 3, 4, 5 vezes, 6 vezes, até 8 vezes. É importante isso aí, tamanho de partícula.
Maior produção de saliva, né? Se eu tenho uma mastigação, eu vou ter uma maior produção de saliva. E aí, que tem forte ação tamponante no rumen, evitando muitas flutuações de pH, ele equilibra mais aquele pH, porque durante o dia, esse pH, gente, é flutuante. Vocês têm que botar na cabeça que quando você mede um pH, daí a meia hora, uma hora, vai depender do estágio do sistema digestivo que vai estar lá, em que fase da digestão está, eu vou ter uma flutuação, sim, no pH do sistema digestivo. E aqui está uma tabelinha, né? Silagem de milho, pré-secado de silagem, né? E ração completa. E aí eu tenho o tamanho de cada uma, né? Das partículas de silagem, de pré-secado. É uma tabelinha informativa, né? Vai ficar aí para vocês terem uma ideia do percentual de matéria seca retida, né? Silagem. E isso é importante, porque matéria seca é nutriente. Vai lá no Drigueto para pesquisar o que é matéria seca, mas eu acho que eu já falei isso em aula, viu? Então, tampões, bicarbonato de sódio. É importante a gente ter na cabeça o que a gente vai usar. Cheguei lá, fiz toda a minha parte clínica, anamnese, inspeção, constante fisiológica, palpação, tirei um pouquinho do líquido ruminal e está lá a 4, 5, poxa, tem uma acidose aqui. Vou usar o quê? Bicarbonato. Calculo tudo direitinho e vou, através de um trocáter, ou uma sonda nasogástrica ou orogástrica, vai depender do que eu achar melhor no momento, né, da estrutura do animal, e aí vou colocar uma solução de bicarbonato de sódio para tamponar essa acidez, né? Óxido de magnésio é outro tampão, eu tenho que ter à mão isso aí, ou mandar comprar, e eles impedem a queda drástica do pH, né? O carbonato de sódio, eu posso tamponar uma ração? Posso. Eu chego lá com um pouquinho de calcário e tampono a ração. Se eu souber a concentração daquele calcário, eu boto tantos por cento, né, na ração. E aí eu vou tamponar já no oferecido ao animal. Tenho condição de fazer isso também. E aí eu vou contribuir para a melhoria do ambiente ruminal, né? Se eu conseguir tamponar aquilo, beleza. As bactérias, os protozoários vão poder agir mais em cima da partícula, né, que eu preciso digerir, que o ruminante precisa digerir, e aí eu vou ter uma digestão de alta qualidade, né? Alguns aditivos a gente coloca, né? O Calfós, ele vem com vitamina B12, vem com cálcio. Às vezes a gente precisa fazer alguma aplicação dessa como terapia de suporte, né? E aqui é óxido de manganês, que eu também posso usar. Tanto óxido de magnésio como óxido de manganês, né? São dois tamponantes, né? E vendem aí, a gente pode utilizá-los, né, como tamponante. Então, ionóforos é muito importante. A gente pode usar ionóforos. Esses ionóforos, eles vão combater, por exemplo, a gente tem no ambiente digestório lá a presença de alguns protozoários. Geralmente, os protozoários indesejáveis, né, que estão lá, mas eles são indesejáveis. Geralmente, a colônia deles são menores, mas por algum equilíbrio pode se tornar uma colônia maior e haver um problema ruminal e intestinal. E aí nós temos os ionóforos, monesina, lasalicida, né? Esses ionóforos,
eles inibem o crescimento das espécies gram-negativas produtoras de ácido lático, ou gram-positivas, desculpe, produtoras de ácido lático. Eles são importantes. Favorecem as que produzem ácido propiônico e ajuda no controle do pH. Né? Aqui é o gás metano, a moléculazinha, né, estrutural representativa do gás metano. E resulta em maior produção de precursores de energia para a vaca. Ajudam no controle do crescimento de espécies que produzem metano, né, CH4. Perda energética do rumen, diminuem a perda energética do rumen. E aí, alguns ionóforos, né, antimicrobianos. O que é o ionóforo? São antimicrobianos também utilizados como aditivos em rebanhos comerciais de bovino leiteiro. Eles modulam o consumo de matéria seca, aumenta a eficiência na produção de leite. E, gente, aí já tem, ó, referência bibliográfica, é só ir lá e consultar. Outro aspecto a ser considerado com a utilização de ionóforos é o aumento de aminoácidos glicogênicos na corrente sanguínea, oriundos do intestino delgado. Se eu aumento aminoácidos glicogênio, eu tenho mais energia circulante no sangue, que vai oferecer o glicogênio. Ela é uma molécula de reserva de energia, né? E vai oferecer aos tecidos, né, essa reserva de energia. O glicogênio vai ser metabolizado até glicose, que vai ser gasta pelos metabolismos, mitocôndrias e tudo mais, ciclo de Krebs, ciclo da pentose, da monose, tudo isso tem que estar na cabeça da gente. E aí nós temos alguns ionóforos, né? Salinomicina, né, que tem aí as indicações, né, bovino de corte, cerveja, que é 0,6 microgramas por quilo. Isso vai dar, imagine que eu tenho que misturar, se eu usar salinomicina em um concentrado, eu tenho que botar 600 gramas em 1 tonelada. Misturar, imagine misturar 600 gramas em 1 tonelada, né? Aí as outras têm as correlações aí. Essas correlações já estão assim na minha cabeça, pafo-pufo, né? E tem que estar na de vocês também. Monesina, eu tenho que usar na faixa de 10 a 40 quilos por tonelada. Mesmo assim, misturar 10 a 40 quilos em 1.000 quilos é complicado, né? Narazina, difícil. Narazina eu nunca vi usar em ruminantes, né? Lazalocida, aí sim, também até em vacas de leite eu já vi usar, né? E aí tem essa indicação, né? Gavi et al. 97. E o Jornal da União Europeia de 2004, que ele vem indicando essas quantidades. Essas quantidades são tanto para o melhor funcionamento da digestibilidade dessas espécies, também como para resíduos no ser humano pelo consumo da carne ou do leite, certo? Então, essas recomendações, elas levam em consideração esses parâmetros. Então, ó, leveduras é outro aditivo que a gente pode colocar na dieta. Estimula o crescimento de micro-organismos utilizadores de ácido lático, quer dizer, eu vou diminuir a quantidade de ácido lático, o que vai contribuir para a estabilização do pH ruminal. Provém alguns cofatores enzimáticos, os cofatores vão ajudar nessa degradação, né, de alimento. Vitaminas do complexo B são importantes, B1, B6, B12, né, biotina, cianocobalamina, e isoácidos que podem estimular o crescimento microbiano do rumen, também é importante,
né? Algumas leveduras são vendidas, leveduras secas de cana-de-açúcar, e você pode adicionar lá na dieta, né, das vacas. Ou para engorda. Tudo vai depender de que matéria-prima eu tenho, de que rebanho eu tenho, onde está sendo criado e como eu vou fazer o arraçoamento. Dieta total, aqui vacas também mestiças e holandesas puras, na dieta total. Aí você está vendo que está com canzil, quer dizer, essa vaca ela tem um limite, né, de consumo. Se nessa linha, né, de coxo, eu vejo que uma dessas vacas deixou mais da dieta total, eu já começo a desconfiar. Lógico que existe uma variabilidade, né? Vai ter uma vaca que hoje é que nem gente também. Um dia acorda, come 1 quilo, outro dia acorda, come 300 gramas. Não quer isso, não quer aquilo. Os animais, do mesmo jeito, isso ocorre com os animais do mesmo jeito. Agora, se ela sucessivamente deixa uma quantidade considerável no coxo, o que não era o seu normal, eu tenho que começar a desconfiar dessa vaca. O que é que está ocorrendo com essa vaca que ela deixará esse restinho e agora está deixando uma quantidade 2 vezes maior do que ela consumia? Então, aí precisa começar a olhar ela direito e, se for o caso, deixar a orientação para o tratador já chamar o veterinário, né? E a dieta total é o que eu lhe falei, é a forrageira junto com o concentrado, junto com os minerais e alguns aditivos que possa ser usado, ionóforos, leveduras, né, vitaminas, qualquer aditivo que eu queira adicionar a essa dieta total. Bom, e aí vem esse balanço, né, da acidose ruminal. A entrada, a ingestão de carboidratos, né, degradabilidade dos carboidratos e taxa de retenção. Né, você está vendo que pesa mais. Na saída, absorção de ácidos graxos voláteis, capacidade de tamponamento, né, e fluxo de ácidos graxos voláticos para o abomaso. Gente, lembrando, o abomaso é o que faz a digestão química. Né? Eu dei esse paradinha para ver se todo mundo raciocinava aí. Pô, o abomaso faz o quê? E abomaso? Né? O abomaso é a digestão, que a gente chama de digestão verdadeira, porque é lá que faz a digestão química. E, pasmem, as proteínas de melhor qualidade são digeridas no abomaso. Né? Elas passam, são digeridas no abomaso. E hoje se faz até a utilização de proteínas protegidas, para que não sejam degradadas no rumen e sejam aproveitadas no abomaso, melhorando a eficiência digestiva para a vaca. Para o boi também, se for corte, né? Ou para um reprodutor, ou para um rebanho que vende matrizes e reprodutores, não importa. Mas você está vendo que o balanço da entrada ele pesa mais do que o balanço da saída, né? Quando sai muito pouco em relação ao que entra, eu vou ter uma acidose ruminal, né? Fezes com acidose, né? São fezes de cores variadas, né? Vai depender do substrato que eu estou dando para esse tipo de acidose, com presença às vezes de gânulos, de algumas, até de descamação do tecido ruminal, né, da mucosa ruminal ou mucosa intestinal. Então, a gente vai observando aí nessas fezes. Scores característicos, score fecal, tá vendo? O score 0, consistência normal, firme, coloração amarronzada, períneo e caudas limpos. Cheguei lá. A gente pode, na nossa planilha, né, de
de clínico, a gente pode criar, né? E geralmente a gente faz isso, cria nosso parâmetro, 0, consistência normal, firme, coloração marronzada, períneo e caudas limpos e secos. Ponto. Olhei para o períneo, olhei para a cauda, está tudo seco. Score 1, pastosa, semiformada, né? Score 2, pastosa, com maior quantidade de água. Permanece sobre a cama, né? Ainda não está totalmente, né, úmida, então ela permanece um pouquinho sobre a cama. A cama é o que você coloca de maravilha e tal coisa no piso, né? Se é que tem, alguns é no piso de cimento mesmo, ou no piso emadeirado, mas geralmente em vacas de leite se coloca a cama. Em bovinos de corte, mais difícil. É o chão mesmo. Conteúdo fecal aderido ao períneo. Eu já começo a ver uma aderência de fezes no períneo e na cauda. E 3, líquido da aquosa, conteúdo fecal aderido no períneo e na cauda. Então, aí você vai ver ela bem aquosa mesmo. Esses parâmetros vão me dar a severidade, né, a severidade da diarreia que está ocorrendo no animal. Porque eu posso não ver ali na hora, mas eu vou no pasto olhando, ou dentro do curral, ou dentro do confinamento, onde eu for observar. Veja que essas primeiras fezes ainda tem um resto ainda não digerido de milho. Isso já vai me denotar de que a gente, primeiro, o cara está perdendo dinheiro, mas o mais importante é que ele está oferecendo milho em excesso e ele não está sendo digerido, né? Então não está ou balanceado ou está em excesso, está desbalanceado em excesso. Então, olha a descamação do rumen, olha uma acidose séria, né? Foi feita a necrópsia. Olha a descamação da mucosa ruminal, tá vendo? Essa acidose chegou a um ponto de queima, né, da mucosa ruminal. E aí, eu vou olhar agora o chat para ver algumas perguntas que tem aqui. Ana Paula, o chat, o slide está no portal, eu acredito que desde quinta ou sexta, não me lembro. Ela está no portal, viu? Aí é uma questão do seu sistema. Está havendo alguma coisa, eu não tenho nem como lhe orientar, viu, Ana Paula? Não tenho como orientar. Está na aula, sim. Está na aula, né? Não, o YouTube é uma coisa. O link do YouTube, para você... É até bom, porque a sua pergunta pode estar esclarecendo outros. O link do YouTube só é gerado depois que eu acabar a aula, né? Isso vai para o streaming. O streaming gera lá a aula direitinho. Aí eu vou no YouTube, abro lá no YouTube a minha conta, e aí essa aula aqui gravada com o slide vai estar lá, certo? Isso é o link da aula no YouTube. O link do slide da aula, isso eu só consigo fazer depois, né? O link do YouTube só depois que acabar a aula, não existe como. E muitas vezes ele só me dá acesso 24 a 48 horas depois. Outras vezes não, ele me dá acesso que daqui a pouco ele dá acesso. Isso depende muito do dia. Eu já perguntei aos TIs, ninguém sabe me explicar por quê, né? Então, eu sei que algumas aulas eu já cheguei a esperar quase 3 dias e não me dava acesso pelo streaming para eu colocar no YouTube.
Tá. Já ocorreu isso comigo. Então, isso é o link para o YouTube, Ana, que eu estou lhe respondendo aqui sua pergunta. Mas o link do YouTube não tem nada a ver com o link do slide. Esse link do slide, ele já está lá, né? Desde quinta ou sexta-feira ou quarta, eu não me lembro quando eu botei. Mas ele já está lá há um tempo, dessa aula acidose ruminal. Então, assim, pode ser que você esteja com um problema no seu AVA, mas ele tá lá, eu sei que ele está lá, né? Tem lá gravado quando eu botei, né? Eu não vou me lembrar porque são muitas aulas, né? Mas tá lá, acidose ruminal. Ponto. Então ele tá lá gravado no AVA. Tá. Não estou conseguindo o AVA. Aqui na turma você tem vários colegas. Alguém vai estar. Aí até a nossa líder, que é Tayara, providenciar. Turma no grupo. Quem é que está com. Quem é que acessou o AVA? Baixa o slide aí para mim. Ponto. Baixou o slide para você e enviou. Pelo e-mail, pelo que for. Então você vai ter o slide antes de você ter a aula. Nesse slide, você já tem os tópicos e fica fácil você ir no feitosa, no radostites e tantos outros clínicas de grande que está lá no AVA, que são as referências bibliográficas. Fora isso, antes disso, os tópicos da aula estão lá no AVA. Então, a próxima aula, o que é que vai ser? O tópico lá. Beleza? Alguém falou alguma coisa? Fala aí, quem quer falar. Não chegou. Então, depois vem Helena Bibarra. Também não consegui acessar, professor. Eu já respondi lá em cima tudo. Está dando erro. Já respondi lá em cima tudo. O YouTube não vai dar erro, mas a aula vai estar lá. E eu já coloquei todos. Olha, para você não deve estar, mas para muitos está. Por quê? Porque muitos já me responderam que acessaram o link do slide, né? De acidose ruminal. E quando eu coloco, depois eu mesmo vou lá e acesso. Lógico, para uns não vão conseguir acessar, o porquê eu não sei, eu não tenho como detectar isso, né? Eu não tenho como detectar isso. Eu sei que está tendo uma opção de problema, né, de TI, mas isso não vai adiantar a gente discutir aqui, porque eu não tenho como resolver isso, porque é TI mesmo, né? Tudo isso eu jogo para os TIs. Ele às vezes consegue consertar, às vezes não. A aula gravada só é colocada depois, mas isso eu acabei de falar, né? Que é a aula do YouTube. A aula do... como é que chama? Está aqui a Helena Bibarra também dizendo que deu erro, já respondi isso. Estou falando da aula passada. Tá, eu estou acessando todas, eu não tenho como ver isso. Ninguém está conseguindo acessar o slide. Tá, aí o que é que tem que fazer? Tem que todo mundo mandar para a Tayara. Quando eu ver que é todo mundo, porque Bela Landeiro. Bela, quando você fala todo mundo, você tem que confirmar que é todo mundo. Porque quando você diz assim, ninguém, se um estiver acessando, já não é ninguém, né? Então, eu preciso saber, né? Ter uma relação de todos que não estão acessando. E não estão acessando o quê? A aula do YouTube e o slide. Isso é feito uma relação, é assim que a gente chega a uma conclusão. Porque daqui eu não posso... daqui eu não posso dizer, ter esse controle, entendeu? Não existe nenhum mecanismo que eu possa ter esse controle com certeza.
Bela Landeiro, Ana Paula, Bimbar e vários outros não estão conseguindo acessar. Pronto, isso aí tá aqui. E eu tenho falado com os TIs, olha, tem gente que acessa, tem gente que não acessa. Mas eu preciso de uma relação das pessoas que não acessam para mandar para os TIs verem o que é que eles podem fazer. E também para se detectar. Se, por exemplo, alguns TIs me falaram assim, olha, a depender do celular, não vai conseguir. A depender do computador, não vai conseguir. Né? Às vezes você tem que iniciar e reiniciar várias vezes. Eu sei que isso que eu estou repetindo, vocês já sabem de qual é salteado, sabem até mais do que eu. Mas eu gostaria de me deter aqui nesse momento assim. Vai ficar muito fácil para a gente resolver, para não perder mais tempo com isso. Vocês vão fazer uma lista de todo mundo que não está acessando e o que não está acessando, certo? Pronto. Diante dessa lista, né, vocês printam a tela, mandam no grupo, porque se for uma pessoa só, isso se perde. Imagine que se mandar, como é que chama? Se mandar sem um print de tela, o TI vai dizer assim, tá, ele está dizendo que não está acessando, mas eu não tenho uma comprovação, né? Então, tem que ser, alguém até me mandou um print de tela aí. Ponto. Aí eu vou pegar, mandar tudo direitinho para ver o que a gente consegue resolver sobre isso aí. Mas tem que ter um print de tela. E não manda em particular, manda uma lista com print de tela via, no caso, quem está sendo o líder daqui é Tayara. Porque aí eu recebo de Tayara, porque eu quero explicar a vocês uma coisa. Ó, essa lista deve ser feita depois, porque agora a gente está em aula, então o melhor é a gente tirar dúvida sobre a aula. Mas antes eu vou explicar uma coisa para vocês entenderem. Imagina que Ana Paula me manda um e-mail no particular, ou um zap no particular. Bela Landeiro, outra. Helena Bimbarra, outra. Guilherme, outro. Stephanie, outro. Gente, além dessa disciplina, tem melhoramento com 100 e tantos alunos, tem outros, vamos dizer que seja 10% de problemas de cada um, só de melhoramento vai para 10, com outro 20, com outro 30, fora os e-mails institucionais, fora os apps institucionais, vai ser perdido. Mas quando eu pego o líder, e lá dentro do líder tem uma listagem com print de tela, tudo direitinho, aí fica fácil. Porque eu reúno tudo, faço um grupo só e envio. Tá certo? Então, vocês se organizem, façam, envia para a Tayara envia para mim. Tá certo? Tudo que for de reclamação, tudo. E é importante vocês reclamarem, porque é através disso que a gente vai tentar diminuir os erros. Viu? Tá, vamos passar para as dúvidas. Guilherme, professor, bom dia. O estresse térmico em vacas, principalmente das raças taurinas, pode influenciar em um quadro de acidose ruminal? Pode. Pode sim. Pode. Pode. Porque esse estresse térmico pode fazer com que o rumen, além do pH, ele tenha a temperatura. E um influencia no outro. É uma correlação direta. Né? Em termos de influência de temperatura e pH. Então, eu vou modificar. E é importante ficar atento para isso também na dieta. Porque se eu não conseguir controlar o microclima, por exemplo, botando sombrites para diminuir o efeito calórico, ou colocando em locais mais fechados para diminuir a ação do frio, que são os dois efeitos térmicos, eu posso ter sim um quadro de acidose ruminal. Próximo. Gente, lembra que se mandando a lista, manda um print de tela. Vamos para as dúvidas, professor, a quantidade de alimentos necessária para causar um quadro agudo depende do tipo de grão?
Também. Por quê? Porque cada grão ele vai ter uma composição bromatológica, quantidade de proteína, fibras de extrato etéreo, cinzas, fibras digeríveis totais em detergente ácido, detergente neutro. Então, a depender da qualidade desse grão, né, eu vou ter uma quantidade diferente que eu vou trabalhar dentro do meu balanceamento de ração. E pode sim, com certeza pode. Muito, a acidose subclínica influencia sim, porque, veja bem, ele vai deixar de ganhar, vai que ele deixou de ganhar 100 gramas e dificilmente você vai detectar, né? Ele deixou de ganhar 100 gramas no dia. É só fazer a conta. Estou botando pouca coisa, viu? Por mês, ele deixou de ganhar 3 quilos, né? Aí, se eu ficar ali na terminação 4 meses, quase um arroba eu deixei de ganhar por cabeça. Então, sim, ele vai... Porque toda vez que eu desequilibro a digestão, eu desequilibro a fisiologia. E a fisiologia desequilibrada não vai ter como eu trabalhar para o ganho de peso. Para que a fisiologia diminuir produção e reprodução. Mais. Não. Gente, mande a lista então para mim, já que não... Alguém quer falar alguma coisa? Quem quiser falar, está na hora. Pode abrir o microfone aí e falar. Em termos de alguém que não tenha microfone ou que não tenha o chat, que queira falar alguma coisa, pode falar. Bom, beleza, então, pessoal, até a nossa próxima aula, viu? Uma boa semana para vocês, se cuidem, mandem a lista para mim, para eu mandar para os TIs, com os problemas e com os... Assim, Arlene, de novo. Beleza, Arlene, ótimo. Sim, Arlene, a dieta ela é importantíssima. Pense em nutrição, pense em desenvolvimento e prevenção também, né? Clínico tem que saber nutrição, não tem jeito. E muita coisa você conserta só com a nutrição. Só com a nutrição. Muita coisa só com a nutrição. Então, pense em clínica, pense em nutrição. Pense em produção, pense em nutrição. Pense em medicina preventiva, pense em nutrição. A gente pode veicular várias e várias... e vou lhe dar um exemplo agora. Por exemplo, a hemeriose em bovinos jovens, ela pode ser controlada com ionóforo, né? Então, você vê que, além de melhorar, né, a capacidade digestiva, né, diminuindo a competitividade, eu ainda faço um preventivo de hemeriose, que é um protozoário patogênico, né? Então, pode sim, através da nutrição, eu posso fazer alguns controles. Ah, sim, a medicina preventiva começa na nutrição. Começa na nutrição. Guilherme. A síndrome da veia cava caudal ou tromboembolismo pulmonar em bovinos pode ser secundárias a um quadro de acidose? Não. Não. Dificilmente, né? Pela definição, Guilherme, vamos lá. Tromboembolismo, né? Um trombo, ele pode ser gasoso ou ele pode ser um trombo
um trombo consistente, né? Vai depender da nutrição. Mas em acidose, dificilmente eu vou ter um trombo consistente. Eu posso ter até um trombo gasoso. Mas não é comum, não. Não penso em acidose como tromboembolismo. Não é uma coisa comum, não. Que ela venha a causar depois um tromboembolismo. Mais alguma coisa? Ok, gente? Então, vamos ficando por aqui, viu? E quanto às outras dúvidas que forem aparecendo, vão mandando para a Tayara e ela vai mandando para mim, viu? Arlene, beleza, Arlene. Professor, os tampões impedem a queda drástica do pH e contribuem para a melhora do funcionamento ruminal, com certeza. Com certeza. Eles equilibram esse pH, então o rumen, que a digestão é feita pelos micro-organismos, eles precisam de um pH para poderem agir, né? E até sobreviver. Então, se eu equilibro o pH, eu vou equilibrar a digestibilidade do meu ruminante. Isso, pode transferir isso para caprino e ovino também, viu? E búfalos, mesma coisa. Mais algum? Dá um minutinho para ver aí se tem mais alguma coisa. Ok, pessoal. Então, até a próxima aula. Tudo de bom para vocês, viu? E se preservem. Professor, bom dia. Aqui é Magda, tudo bem? Bom dia, Magda. Fale. A aula da próxima semana será intoxicação por cobre em ovinos ou endoparasitose? Porque no encontro 11 está os dois. Tá. Deve ser um pré-aula, outro aula, não? Só que não tem link, não tem nada. Tá. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Pré-aula é uma coisa. Pré-aula é o que eu indico para vocês estudarem, certo? A aula, lá na aula, tá o que é para gente, o que é a aula que vai acontecer, certo? Que são a endoparasitoses. E após aula é o que eu indico para vocês estudarem. Foi ótima a sua pergunta. O que está indicado para pré-aula e para pós-aula, vocês me trazem como dúvida, certo? Vocês estudam e me trazem como dúvida. E a aula é o que vocês vão assistir aqui, é o que eu vou botar o slide. Boa pergunta, Magda. Que aí todo mundo já fica sabendo. Ok, é porque na semana passada eu tentei, acho que não sei se ouviu minha mensagem aí no chat, mas eu tentei acessar a pré-aula porque sempre os professores colocam um artigo, alguma coisa, mas agora eu já sei que a gente tem que pesquisar. Mas mesmo assim eu tinha pesquisado, mas é só isso, tá? Obrigada. Nada, nada. Não, Ana Paula, nem sempre é a orientação para o que vai ocorrer. Eu posso botar um artigo ali na pré-aula, né? Como a gente tá carente de tempo, o que é que acontece? Tudo que está ali como pré-aula é indicação para você estudar. Se tiver um artigo lá, ótimo, eu estou indicando um artigo. Mas o que está lá na pré-aula, você estuda através das referências literárias que estão lá no AVA. E
ela pode ser complementação da aula ou está dentro do assunto ou não. Intoxicação por cobre e endoparasitos, eles estão altamente ligados. Para saber isso, eu tenho que estudar antes. Por quê? Porque as sintomatologias são parecidas. Quem estudar a intoxicação por cobre, que vai lá nas referências literárias, né? Pegou, estudou, e que na hora que vê a aula e vê o slide do endoparasito, vai dizer, rapaz, tem sintomatologias parecidas, né? E após aula é uma complementação ou o início do próximo assunto, ou uma complementação de um assunto que a gente precisa. Por quê? Porque em clínica a gente tem pouco tempo. E tendo pouco tempo, a gente tem que oferecer isso aí e vocês virem e trazer as dúvidas para a gente, né? Ou no final, como a gente está fazendo, no final da aula, que abre por chat, professor, a pré-aula que foi intoxicação por cobre, eu vi isso, me explica isso aqui, entendeu? Então, na verdade, é o que eu falei, vocês precisam ser mais protagonistas, porque esse sistema, vocês têm que tomar muita atitude, né? Não foi criado por mim, essa é a nova direcionamento do ensino do terceiro grau no Brasil, não é na Bahia nem nada, é no Brasil, né? As diretrizes de educacionais, elas estão nesse sentido. Então, a gente está vivendo esse momento. Aqui e ali, tenho certeza que de vez em quando vocês vão achar um artigo, uma coisa que a gente vai botar ali, né? Que vão dar suporte, que vão aumentar a sua... Mas esses artigos vocês também podem buscar, né? Lembrem assim, nunca referenciem assim, professor, eu li no artigo. Não, professor, no artigo de não sei quem, de 1900 e tanto, da Revista Brasileira de Clínica de Buiatria, aí eu já vou saber, né, que foi estudado na região tal, olha, por quê? Na raça tal, aí eu sei que você leu o artigo. Por quê? Eu li no artigo que o bovino não rumina bem. Estou falando assim, um exemplo bem esdrúxulo. Eu não vou saber que eu li no artigo, tem milhões de artigos de boa qualidade, de qualidade regular, de péssima qualidade, de excelente qualidade, e a revista indica muito se esse artigo é bom ou não. A revista, autor, né? Como ele foi feito, porque as variáveis são muitas. Tá, de pré e pós-aula, indicações serão assuntos para a prova. Olha, Ana Paula, os assuntos da prova são os assuntos dados em aula, discutidos em aula, certo? E o que estão na pré e na pós-aula, se o pessoal não está levantando nenhuma dúvida, a gente pode colocar alguma coisa, mas geralmente eu vou me deter para não haver complicação, porque eu estou compreendendo que é um momento, né, que nós estamos nos adaptando, sendo bem sincero, não são só vocês, nós estamos nos adaptando. Nenhum professor no Brasil, né, dava aula desse jeito. Nenhum aluno no Brasil assistia a aula desse jeito. Então, nós estamos nos adaptando. Instituição, coordenação, professores e discentes, né? Alunos. O que a gente vai procurar? A gente vai procurar fazer uma prova em cima dos assuntos e os tópicos dados dentro do slide da aula. A pré e a pós-aula vai ser uma complementação, né? Vou procurar não colocar. Pode ser que coloque? Pode, mas eu vou procurar não colocar. Então, essa é a minha intenção dentro desse parâmetro. Se alguém vier com alguma coisa da pré-aula na aula e isso enquadrar, né, a gente vai colocar alguma coisa assim, né? Dando um exemplo que eu acabei de dar, sintomatologia da intoxicação por cobre. Se está lá e a gente puxou o assunto para cá, como eu já falei aqui agora,
Se parece com a de parasitoses, endo- e ectoparasitoses, e eu posso colocar alguma coisa nesses termos, está correlacionado, né? Estava lá na pré-aula, mas está correlacionado e a gente já está tocando no assunto. Guilherme, professor, se a acidose ruminal ocasiona um hábito de consumo errático, pode surgir no rebanho quadros de retículo pericardite traumática? Sim, pode. Pode, isso acontece. A gente não tem percentual de ocorrência, que é diferente de incidência, que é diferente de prevalência. Que aí você vai estudar para saber o que é ocorrência, incidência e prevalência. O nosso ministro, infelizmente, da saúde, ele não sabe. Ele faltou às aulas de estatística e de epidemiologia. Pode ser um grande oncologista, mas também um membro da comunidade científica que tem um artigo numa revista C, é ruim, hein? Vamos lá. Tem um artigo e dizer que é membro de sociedade científica é complicado. Vamos lá, quem mais, quem mais? Quem dá mais? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Ok, então, estamos liberados. Até a próxima.